Nós erramos. Nós sabemos. Você sabe. Donald Trump disse, vou voltar para o hemisfério ocidental. Ele estava falando sobre de alguma forma trazer os soldados de volta para casa, mas não parece que essa seja mais a política. Isso não é tanto sobre soldados, de qualquer forma. É realmente sobre forças aéreas e marinhas. Quando se fala da China, não se trata muito de soldados. Meus fuzileiros me deram uma caneca quando nos formamos na última turma, e ao redor dela estava escrito Marine Corps War College. No topo dizia o tubarão e o tigre. Essa caneca representava a metáfora que usávamos em nossos exercícios. O tubarão, os Estados Unidos da América, Marinha e Força Aérea, não pode desembarcar e não ousaria desembarcar na China. E o elefante, ou o urso, o que quiser usar para representar a China, não pode entrar no mar, porque nós teríamos tratado da Marinha e da Força Aérea deles, a ponto de o que restaria seria a Força Terrestre. Então, o que se faz depois disso? Bem, você recorre às armas nucleares, porque não está desembarcando e não venceu. Você não venceu. Talvez tenha desgastado a força aérea deles e a nossa marinha, e eles também desgastaram bastante as nossas. Então estamos ambos ali, mais ou menos no perímetro do Mar do Sul da China, e ambos tivemos nossas forças aéreas reduzidas em 1/3 ou mais, e nossos navios e submarinos reduzidos em 1/3 ou mais. E estamos nos encarando. Imagine, estamos no Mar do Sul da China, talvez na linha de 9 traços. Não ousamos ir além. Eles não se aventuram a sair com a frota porque perderiam mais navios. Eles não empurram sua aviação além da linha de 9 traços. Então estamos apenas ali, nos olhando. E vou te dizer o que o tenente-coronel ou o coronel no jogo de guerra diz nesse momento. Precisamos usar armas nucleares. E os líderes civis no jogo de guerra dirão, não, não vamos por esse caminho. Pois bem, agora temos líderes civis que não tenho certeza se diriam isso. Então estamos falando de um conflito nuclear. É disso que estamos falando. E como já te disse antes, temos pessoas nos laboratórios, jovens, tecnicamente qualificadas ao máximo. Temos pessoas no Pentágono que estão falando agora, por exemplo, sobre um primeiro ataque. Eliminar qualquer capacidade de retaliação, sobreviver depois e sair vitoriosos. Estamos falando da guerra nuclear como uma ferramenta da guerra moderna. E é isso que isso leva. É a isso que essa estratégia conduz. Mas o problema é que se os Estados Unidos decidirem lançar algum tipo de ataque preventivo, chame de ataque preventivo, e fizerem isso, nenhum desses países vai simplesmente ficar de lado observando o que está acontecendo com o outro. Estou falando da Rússia e da China. Se atacarem a China, a Rússia não vai ficar calada sobre isso. Eles não vão ficar em silêncio sobre isso. Essa é, eu acho, parte da reaproximação de Trump com Moscou. Tentar afastá-los um pouco. Mas leia a estratégia com bastante atenção. O que vamos fazer com a China, em nosso próprio hemisfério, é tirá-los daqui. É isso que queremos fazer antes de tudo. Você sabia que no ano passado, todos os países da América do Sul comercializaram mais com a China do que com os Estados Unidos? É isso que eles querem fazer. Querem tirá-los daqui. Essa é a razão pela qual Rubio está percorrendo a América do Sul, tentando recrutar líderes. Eles querem erradicar a China pela raiz do hemisfério ocidental. Depois vão enfrentá-los. Mas essa ideia de estar no hemisfério ocidental tem tudo a ver com combater a China no hemisfério ocidental. E, aliás, qualquer outro que queira entrar e tomar o nosso lugar. Mas a China é a potência dominante que está fazendo isso. Como você pode ser o inimigo de todos esses países? Eu não entendo isso, Larry. Porque tem que haver algum tipo de alternativa à política deles. Até agora não vi nada que pareça muito bem sucedido. Não está funcionando. Não está repercutindo aqui no Brasil. Quando assumimos o cargo em 2001, após aquela transição abreviada por causa das eleições do Hanging Chad,
Estou falando de George W. Bush e Dick Cheney. O presidente nos ordenou, a equipe de planejamento de políticas do Departamento de Estado, sob a liderança de Richard Haass, que desenvolvêssemos uma nova estratégia de segurança nacional. 2 anos depois, ainda não tínhamos uma. Sabe por quê? Porque todo o rascunho que escrevíamos no Departamento de Estado e enviávamos para a Dr. Rice, a conselheira de Segurança Nacional, ela se recusava a aceitar. Então, o que ela fez? Depois de cerca de 18 meses, Haass ficou frustrado, e nós também. E ela encarregou sua própria equipe no Conselho de Segurança Nacional de redigir a Estratégia de Segurança Nacional. Ela também não gostou disso. Sabe o que ela fez então? Terceirizou para um grupo civil. Quer apostar o que Trump e Hegseth fizeram? Pense no Projeto 25. Pense no Grupo Heritage. Pense em quem realmente escreveu aquela estratégia de segurança nacional. Provavelmente é o que eu acho, de qualquer forma. E pense no que eles vêm dizendo o tempo todo, no que vêm fazendo tanto no âmbito doméstico quanto internacional. Você verá que eles concluíram, e com razão, que a ameaça número 1 não é o narcoterrorismo. O narcoterrorismo não é uma ameaça. A ameaça aos Estados Unidos da América é a República Popular da China, economicamente, militarmente, socialmente, culturalmente, de todas as formas. Eles são a nossa ameaça. Agora, seu ponto é válido. Mearsheimer e Walsh não precisam estar certos. Veja, os realistas não precisam estar certos. Não há nada escrito em pedra dizendo que eles estão certos. Aconteça o que acontecer. Nós não precisamos ter uma guerra. Essa armadilha da lucidez e toda essa conversa sobre poder em ascensão, poder em declínio, eles inevitavelmente lutarão. Talvez em algum momento isso tenha sido remotamente verdadeiro. Mas com armas nucleares, não queremos que seja verdade. Então sim, há uma maneira de evitar isso, e não é tentar desafiar a China toda vez que ela se move, em qualquer momento, em qualquer lugar. A maneira de fazer isso é acomodar. E não quero dizer, as pessoas dizem, bem, foi isso que Neville Chamberlain fez com Hitler, e veja no que deu. Não estou falando desse tipo de acomodação. Estou falando em reconhecer o fato de que o poder está diminuindo no Ocidente e se deslocando para o Oriente, e lidar com isso como os impérios fizeram ao longo da história quando precisaram. Você continua, ganha dinheiro, sua economia prospera. Você lida com o inimigo em potencial, ele lida com você. As coisas se resolvem diplomaticamente, economicamente, financeiramente e assim por diante. Você não vai à guerra. Não há nada de predestinado em os seres humanos irem à guerra, exceto pura estupidez. E Deus sabe que há bastante disso no mundo. Larry, você vê a possibilidade de os Estados Unidos assumirem um papel mais cooperativo em vez de exercerem pressão sobre outros países, já que é assim que a China age? Eles estão procurando parceiros, procurando alguém com quem trabalhar. Exatamente. Como isso está indo? Alguém está preocupado com esse tipo de atitude? Exercer pressão, por exemplo, aqui no Brasil? Ao pressionar o Lula, o que eles vão conseguir? Eu não vejo nada de positivo saindo desse tipo de política. Você está absolutamente certo. Eles tratam isso como um jogo de soma zero. Se eles ganham, nós perdemos. Se nós ganhamos, eles perdem. Ninguém se senta e diz, vamos encontrar uma situação em que todos saiam ganhando. Na maioria das vezes isso é possível. Uma pessoa ganha um pouco, outra ganha muito, seja como for. Mas no fim das contas, boa diplomacia significa que o resultado permite que ambos tenham um padrão de vida razoável. Ambos tenham uma oportunidade justa de desenvolver seu próprio povo à sua maneira. Essa besteira sobre democracia liberal devia ser jogada no fogo. Se a China quer governar seu país desse jeito, e a Rússia quer governar seu país desse jeito, e o Brasil quer governar seu país desse jeito, que seja. Quem somos nós para dizer como outros povos devem administrar seus estados? Vamos nos dar bem. E não estou falando sobre um kumbaya de convivência harmoniosa.
Estou falando sobre maneiras de projetar economias que se reforcem mutuamente e não que sejam mutuamente antagônicas. Mas é apenas nisso último que parecemos pensar e agir. E se um país tem mais PIB do que o outro, mais paridade de poder de compra do que o outro, que seja, vamos ter um pouco de competição e ver se conseguimos alcançar. A estratégia que surgiu do governo Bush dizia o seguinte, Nima, e isso aqui é apenas uma continuação dela, com algumas variações. Dizia, vencemos a Guerra Fria, somos os campeões do mundo, estamos no topo da montanha. Qualquer coisa que se mova na base da montanha, um rato, um camundongo, nós vamos matar, vamos esmagar, vamos sancionar ou usar força militar contra isso, ou ambos. Foi isso que dissemos. Não funcionou muito bem. Na verdade, não funcionou nada bem. De fato, temos mais membros da Al-Qaeda no mundo agora, como resultado da guerra global ao terror, do que tínhamos antes do 11 de setembro. Há mais pessoas da Al-Qaeda na Terra agora do que havia antes do 11 de setembro. Simplesmente não funciona. Mas parece que não percebemos isso. Não parecemos saber como lidar com as pessoas no mundo como tivemos que fazer por cerca de mais de 150 anos, quando não éramos o grandalhão do quarteirão. Fizemos isso razoavelmente bem. Lidamos com o Império Francês, o Império Britânico, o Império Espanhol, o Império Russo, e nos saímos bem. Agora somos o Império dominante, e não conseguimos nos dar bem com ninguém. Isso faz muito pouco sentido, exceto pelo fato de que é assim que os Yankees geralmente agem. De alguma forma, parece que eles não se importam com a América Latina. Eles não veem ninguém como relevante na América Latina. Olha o que eles estão fazendo. É perigoso, Larry, na minha opinião. Não, você tem razão. Eu estava conversando com algumas pessoas ontem sobre isso. Temos toda essa bagunça lá em Porto Rico. Temos uma bagunça na Jamaica. Temos uma bagunça em Cuba. Temos uma bagunça por causa daquela Melissa e de outros furacões que vieram antes dela. E o que estamos fazendo? Estamos enviando tropas para Porto Rico para ameaçar a Venezuela. Isso é absurdo. Até George W. Bush, em 2003, quando Bam foi atingida por um terremoto no Irã, disse que 30 mil pessoas morreram e 200 mil ficaram feridas. Enviamos cães de resgate, caminhões de bombeiros, comida, água, tudo o que podíamos, porque era um desastre humanitário. Agora temos o Caribe repleto de desastres humanitários. Em Santiago de Cuba, 15 mil telhados foram arrancados. Ninguém tem uma casa onde possa morar. É inacreditável. E a Jamaica também não está muito melhor em certas áreas. E o que estamos fazendo? Nós nem sabemos como viver no mundo, Nima. Mesmo em nosso próprio hemisfério, e sabemos que as pessoas que vivem em nossa região. Aqui está o que Donald Trump disse sobre Maduro, Larry. Os dias estão contados e os Estados Unidos podem em breve atacar o território venezuelano. Poderíamos ver tropas americanas em solo venezuelano? Eu não comento sobre isso. Eu não diria nem uma coisa nem outra. Posso dizer o seguinte: ele nos enviou milhões de pessoas, muitas vindas de prisões, muitos traficantes de drogas, chefes do tráfico, pessoas de instituições mentais. Ele as enviou para o nosso país quando tínhamos um presidente muito estúpido. Você sabe disso. Biden é uma pessoa de QI baixo, especialmente hoje em dia. Quero dizer, ele já tinha QI baixo há 30 anos, mas agora é ainda mais baixo. E o que ele fez com o nosso país não é bom. Trem de Aragua, as gangues, uma das gangues mais cruéis do mundo. Você fechou a fronteira agora. Não, ele enviou muitas dessas pessoas. Ele também enviou muitas drogas. Então vamos ver como tudo vai se desenrolar. Não posso falar sobre estratégia. É tudo sobre... Há tanta ameaça aos Estados Unidos por parte dos narcoterroristas, como ele chamou, e Hegseth transformou isso em um termo técnico, quanto há do Golfo do México provocar uma avalanche que atravesse o Texas até a fronteira com o Canadá. Quero dizer, isso é absurdo. É o que George W. Bush fez, mas pelo menos George W. Bush tinha alguma justificativa, pode-se dizer. 3 mil americanos estavam mortos.
bilhões de dólares em danos causados, tudo por um grupo de terroristas da Al-Qaeda que pilotaram aviões. A maior parte disso foi culpa nossa, aliás. Mas, ainda assim, eles causaram danos. Ele estava tomado pela raiva e precisava fazer algo. Isso aqui é absurdo. Tudo o que ele acabou de dizer sobre a Venezuela, ou qualquer outro lugar do mundo, ser responsável por todas essas pessoas ruins entrando nos Estados Unidos e fazendo tudo isso, é simplesmente absurdo. Sim, algumas pessoas más que entraram, MS-13, coisas assim, gangues. Mas se você juntar todas e perguntar, certo, qual é a real ameaça que isso representa para os Estados Unidos da América, seria menos de 0,001%. Nem chegaria a registrar na escala Richter, por assim dizer. E mesmo assim, estamos fazendo um escândalo com isso. Estamos transformando uma formiga em um elefante, em outras palavras. Mas fizemos a mesma coisa no meu governo com o terrorismo. Dissemos a George W. Bush, você não pode usar um instrumento militar contra essas pessoas. Você vai transformá-las em guerreiros. Já havíamos lidado com essas pessoas no passado por meio da lei, do sistema jurídico. Nós as colocávamos na prisão onde deviam estar. Elas são criminosas, não guerreiras. O que fizemos? Transformamos-nas em guerreiras. Nós os tornamos guerreiros tão poderosos, Nima, que fomos à Síria e nos aliamos a eles. Tentamos derrubar Assad usando eles, o ISIS, Al-Qaeda e assim por diante. Então isso é simplesmente estúpido. É estupidez ao máximo. Pegar o instrumento militar e aplicá-lo contra algo amorfo e que não representa realmente uma ameaça significativa. Veja no que isso resultou. Violações máximas do direito internacional, violações da nossa própria Constituição, da nossa legislação interna, violações do Código Uniforme de Justiça Militar. E isso está levando a uma contaminação das nossas forças armadas, porque agora se vê tantas pessoas de alta patente indo junto com isso. Cada uma delas deveria se levantar e se posicionar agora. Cada uma delas. E não estão, assim como não fizeram em Quantico naquela reunião. Just like they didn't at Quantico at that meeting. They just stayed stonily silent. Eles simplesmente ficaram em completo silêncio. Bem, silêncio absoluto não é o que precisamos agora. O que precisamos são pessoas dizendo, isso é contra a lei, e eu não farei isso, mesmo que isso custe meu posto e meu futuro nas Forças Armadas se necessário. Mas eu não farei isso. Você vê muitos fazendo isso? Há um almirante, ao que parece. O almirante do Comando Sul, que está saindo agora em dezembro. Em algum momento me disseram, em dezembro, e me disseram agora com clareza que o motivo de sua saída é por causa dessa confusão de matar pessoas em alto mar sem qualquer devido processo. Isso é morte por 1000 golpes. Estamos tecendo nosso próprio sudário, é isso que estamos fazendo. E Trump é o mestre tecelão. E isso é lamentável, é absolutamente lamentável, porque ele entrou e foi eleito para ser exatamente o oposto.